Os documentos legais da prefeitura se organizam do seguinte modo. Normalmente se publica um decreto, ok? Que é o texto seco da lei, e na sequência se publica uma portaria, que é quem diz como é que o decreto vai se operacionalizar na prática. Tá? O decreto diz assim, a lei é isso, pá. E a portaria diz, bom, para cumprir essa lei, a escola vai fazer assim, 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 assim. Então, o que é que eu fiz nesses slides? Eu estou trazendo aspectos do decreto e da portaria juntos, tá? Porque o decreto em si só vai dizer, bom, educação especial é isso, tem o AEE e essas crianças precisam ser acolhidas na escola. Em linhas gerais, estou resumindo. A portaria vai dizer, bom, educação especial é isso e na escola deve acontecer assim, 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 assim. O AEE, que é o profissional pelo atendimento educacional especializado, na escola vai fazer assim, 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 assim. Tá? Então, nos slides, vocês vão perceber que está misturado decreto e portaria, porque a portaria é quem vai dar vida ao decreto. Tá bom? Então, política paulistana de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Um parênteses antes de entrar no decreto. Pensar em educação inclusiva na rede municipal de São Paulo é não pensar só nas crianças deficientes. Educação inclusiva, quando a gente pensa em inclusão, a gente está pensando em todos. Educação para todos. Esse decreto e essa portaria vão tratar mais especificamente nas deficiências. Se vocês já leram com antecedência o material que eu mandei para vocês, vai tratar mais especificamente das deficiências. Mas quando falarmos em inclusão, ou uma pergunta capciosa lá no concurso que fala de inclusão, leia atentamente, com bastante atenção de que inclusão é que ele está falando. Está se referindo exclusivamente às crianças deficientes, crianças jovens e adultos bebês, ou se está pensando, se aquela pergunta está falando de inclusão de uma maneira mais ampla, ok? Tem que ler as perguntas com calma. Bom, política paulistana, tem o decreto 57397, que é de 13 de outubro de 2016, e na sequência, em dezembro, saiu a portaria. O decreto institui a política paulistana de educação especial e a portaria regulamenta o decreto. Entendeu o que eu falei para vocês? A portaria é quem vai dar vida para o decreto. Vai dizer, bom, é desse jeito que vai acontecer. Eu vivi historicamente esse período. Normalmente sai assim na mesma semana, dias depois, a portaria e o decreto saem quase junto. Demorou aí 2 meses para sair. E houve uma agonia na rede para que saísse essa portaria logo, porque ela aí quer dizer como que as coisas iam acontecer. Bom, a portaria traz alguns anexos, tá? Então, o primeiro anexo vai falar da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU. Vai falar da emenda constitucional, por meio dos decretos de 2008 e de 2009, e vai dizer quem são as pessoas com deficiência. Preste atenção no termo, tá, gente? Olha só, a legislação vai dizer pessoas com deficiência. Portadores de deficiência é um termo que não se usa mais, ninguém porta deficiência. Eu estou portando um óculos, eu tiro o óculos e deixei de portar o óculos. Uma pessoa que é cega, salvo se a ciência avançar, não vai tirar a sua cegueira, não vai deixar de portar a sua cegueira, certo? Uma pessoa que é surda não vai deixar de portar a sua surdez. Então não se usa mais o termo portador de deficiência, ok? Pessoa com deficiência ou pessoa deficiente, tá bom? Então esse é o termo correto. Na hora de escrever o texto lá, está no nosso imaginário o tal do portador ou de deficiência, coloca o portadora lá, já perdeu o ponto, tá? Então, quem são essas pessoas? Pessoas que têm impedimentos de longo prazo, tá? De natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Vou ler de novo isso com vocês. Prestem atenção nos termos que ele usa, tá? Quem são as pessoas com deficiência? São pessoas com impedimentos de longo prazo. Não é assim, quebrei a perna, não posso estudar no andar de cima porque a escola não tem elevador. Isso é um impedimento de curto prazo. Impedimento de longo prazo sou um cadeirante, se na minha escola não tem elevador, como é que eu faço? Então, tá? Então, impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Educação, direito de todos. Falar em política de inclusão significa todo mundo. Quem é cadeirante, quem é cego, quem é surdo, quem tem deficiência intelectual, quem tem surdo, cegueira, ou só é só surdo, só é só cego. O colega falou, tem um documento de Libras? Tem escolas bilíngues na rede, tem escola que tem intérprete de Libras. Então, pensar em educação é pensar que todo mundo tem direito de frequentar a escola. E como é que a escola, que é o slide anterior, rompe as barreiras de participação dessas pessoas? Aí tem uma pergunta, para a gente já ir pensando nisso. Há uma mudança recente na definição e concepção atuais de educação especial. Você consegue distingui-la no slide anterior? Porque antigamente tinha-se uma ideia de que as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência, tinham que estudar exclusivamente em escola especial. Quando a LDB diz, bom, a escola é para todo mundo, então é para todo mundo. Não é a criança que tem que se adequar à escola, a escola tem que se adequar à criança. Né? Você tem um filho com deficiência. Você tem o direito de matriculá-lo na escola, ele precisa ser atendido. Tem professor específico para atender a criança. Mais ou menos, nós vamos entrar nisso aqui. Vamos entrar mais ou menos nisso aqui. Tem algumas ações para dar um melhor atendimento para a criança. Tá? Algumas ações da rede municipal de ensino, algumas ações em parceria com a saúde, que a gente vai entrar aqui no documento falando disso. Mas o artigo 24, 82, 84 e 87 vão trazer vocês a TEs diretamente ligados a essa portaria, esse decreto. Mas, de todo modo, precisa entender o que é que a rede pensa de educação inclusiva para se colocar nessa função dentro da escola. Vai surgir pergunta daqui a pouco, se não surgir eu vou adiantar. Eu tenho que ajudar a criança a se locomover dentro da escola? Tenho que ajudar a criança a se alimentar? A se limpar se ela se sujar? Vamos ver, né? Vamos ver o que diz a lei, né? Bom, você consegue identificar qual é a mudança no slide anterior, de concepção? Vou voltar no slide anterior, porque ele é fundamental para todo o resto da lei, tá? Eu repeti 2 vezes. Vai dizer que as pessoas têm impedimento de longo prazo e que a interação com as diversas barreiras pode obstruir a sua participação. Quem obstrui a participação da pessoa? É a própria pessoa e a sua deficiência? Não. Quem que é? As barreiras dos mais diversos tipos. Então, o problema não está na pessoa, está nas barreiras. Como podemos perceber, os impedimentos citados dizem respeito à natureza das pessoas, porém, as diversas barreiras existentes é que dificultam ou impedem a participação plena e efetiva na sociedade. Então, a legislação foca na necessidade de mudança da sociedade e romper e resolver o problema das barreiras. O problema são as barreiras, não são as pessoas. Então, você ter numa unidade educacional um projeto arquitetônico ou uma reorganização arquitetônica da escola, para que a pessoa possa frequentar a escola. Porque o problema, eu estou colocando problema com um monte de aspas, porque não é um problema, é uma situação dada.
uma pessoa, vou trocar a palavra, uma pessoa cadeirante tem o direito de acessar o espaço escolar. O problema não está na pessoa ser cadeirante e querer frequentar a escola. Está nas muitas barreiras que às vezes impedem. Quais são essas barreiras? Vamos começar a sair da casa da pessoa. Transporte. É uma barreira. Tem transporte adaptado na cidade? Tem transporte escolar adaptado? Tem. Já começa nas calçadas. Era meu próximo passo. A calçada com poste na rua, calçada mal feita, calçada destruída. O entorno da escola, como que é? O acesso à escola já é com degrau logo de cara ou tem rampa? Se não tem rampa, a escola precisa providenciar a rampa, urgente. Porque hoje eu não tenho um aluno cadeirante. Amanhã você, até lá na secretaria, vai matricular um aluno cadeirante. Aí você vai avisar para o diretor, eu acabei de matricular um aluno cadeirante, não tem rampa. Como é que o cara vai subir? O diretor vai ter que chamar um prestador de serviço para fazer uma rampa urgente, porque a escola tem que romper a barreira. Não é o aluno que vai ter que se virar e subir escada de cadeira? Não dá, né? Então, percebe a sua atenção enquanto ATF, vou fazer a matrícula do aluno, e esse aluno tem deficiência, e você tem que estar atento. De repente a gente indica outro colégio, né? De repente, para chamar um especialista para construir ali, tipo, é um pouco demorado. Então, geralmente a gente faz o quê? Tem qual escola mais próxima que tem essas adequações? O que a rede faz? O que você falou é importante. O que a rede faz? E aí você até pode trabalhar na secretaria escolar e tem que ter essa atenção e colocar isso no sistema, que é o sistema EOL, que é o sistema da secretaria. Essa informação precisa estar no sistema, porque a rede vai ter que providenciar algumas coisas, o colega trouxe. Ou uma escola próxima que tem elevador. Eu quero matricular meu filho nessa escola, mas essa escola não oferece condições. Então, dentro da região, se essa é a escola mais perto da minha casa e ela não tem condições, eu não vou empurrando a cadeira no bairro vizinho. Então, a rede vai ter que providenciar um transporte escolar adaptado para transportar a criança para a escola mais próxima onde tem um elevador. Então, percebe? Quem tem que se virar é a rede, não é a pessoa. Porque a pessoa tem o seu direito constitucional, legal, de estudar na rede pública de ensino. Então, o que tem que ser rompido são as barreiras. Guarda isso, gente. Pergunta de educação especial para vocês. Guarda esse negócio de rompimento com as barreiras. A questão não está na pessoa, está nas barreiras. Guardou isso? Você colocou a legislação que tem 94 slides aqui no bolso. São 94 slides. Alguns a gente vai passar assim porque não tem a ver com o concurso de vocês. Mas, essencialmente, é esses slides que vocês têm que guardar. As pessoas têm o direito de frequentar os espaços públicos, no nosso caso a gente está falando da escola pública, e as barreiras precisam ser rompidas para que a pessoa possa frequentar com dignidade esse espaço. Tá bom? Esse é o eixo-chave dessa legislação, do decreto da portaria. A chave de leitura é essa. No esquema de mapa mental de vocês, chave de leitura é essa. Rompimento com as barreiras. Eu vou falando. Na hora que der meio-dia 45, vocês me avisam que eu pauso, tá bom? O artigo 1º vai dizer: fica instituída a Política Paulistana de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Está vendo que ele coloca na perspectiva da educação inclusiva, está vendo? Com o objetivo de assegurar o acesso, a permanência e a participação plena e a aprendizagem. Coloca no mapa conceitual de vocês essas 4 palavras, sublinha, risca, põe luminoso, ilumina. A educação inclusiva tem por objetivo assegurar o acesso. Não adianta só garantir a matrícula e não ter condições de permanência na escola. O acesso, a permanência, a participação plena e a aprendizagem dos bebês, das crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência, transtorno de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Como é que você garante o acesso?
Efetivando a matrícula e garantindo minimamente o transporte escolar para que a criança possa frequentar o espaço, se não for do lado da casa dela, certo? Como é que você garante a permanência? Ela continuar, então assim, remover barreiras físicas, Isso. adaptar material para usar. Exato, a colega ali está afiada. Remover barreiras físicas, adaptar os materiais para a aprendizagem. O colega ali trouxe a questão dos alunos cegos, de Libra, de linguagem de sinais de Braille, material em Braille, a letra maior nos materiais. A rede municipal de ensino tem provas institucionais. Tipo, para quem não é da rede, como é que eu explico isso? São provas organizadas pela Secretaria de Educação que todas as crianças da rede fazem para avaliar como é que as crianças estão aprendendo ou deixando de aprender. Tá? Tem a prova que o professor faz, a avaliação, o professor da classe faz, e tem a prova que a rede municipal faz, como se fosse um vestibulinho, um teste de aferimento das aprendizagens. Essas provas precisam ser adaptadas para quem precisa de braille, para quem precisa de letra maior, para quem precisa do toque, de uma prova de matemática, por exemplo, se eu tenho uma figura geométrica, precisa ser tridimensional para a criança poder acessar e fazer essa prova. Então, isso é garantia de permanência, eliminação de barreiras, para garantir a participação plena e a aprendizagem das pessoas. Tá? Então, grave essas palavrinhas que estão nas setinhas aí também, são palavras-chave para vocês. Acesso, participação plena, aprendizagem, em todas as etapas e modalidades, dos bebês até os adultos idosos. Tá? Desde o SEI até a escola de EJA. Pensar a rede em toda essa sua complexidade. A rede municipal de São Paulo tem toda essa complexidade, né? Algumas redes menores e cidades menores só atendem educação infantil, por exemplo. Então, num concurso para uma cidade vizinha que só atende educação infantil, a lógica de pensar a rede é outra, tá? Eu estou tentando fazer com vocês esse movimento de ajudar quem não é da rede, pensar como é que essa rede funciona, como é que ela se organiza. Para que vocês já se imaginem atuando nessa área e se deparando com essas situações no cotidiano. Porque as perguntas do concurso vão vir nesse sentido. Numa situação X, como você agiria? Qual ação você vai tomar? Né? Tá bom? Então, é esse o movimento que eu tenho feito com vocês aqui. E aí vem a lei, SECONA, né? As diretrizes estabelecidas na lei. Bem seca. Primeiro item da diretriz, da aprendizagem, convivência social e respeito à dignidade como direito humano. Do reconhecimento, consideração e valorização da diversidade e da diferença, da não discriminação. Compreensão, essa aqui é importante, compreensão da deficiência, da deficiência como um fenômeno sócio-histórico-cultural e não apenas uma questão médica. As crianças estão na escola, é uma questão social, não é só uma questão médica. As questões médicas, a família vai tratar no espaço correto, que é o espaço da medicina. Na escola, a criança tem que ser tratada como estudante, o jovem, o adulto. O que é específico da saúde, o que é específico da escola. E aí, aquilo que eu falava anteriormente, das parcerias da escola com os serviços de saúde. Da parceria com a UBS, é importante. Pensar o território. Lembra que agora há pouco eu falei uma questão de territorialidade? Território para vocês, no documento de educação infantil, pensar em território, quem são os parceiros da escola. São eles que vão resolver o problema da escola? A Secretaria de Educação tem, nas diretorias de ensino, um setor chamado Cefai, que é um setor que cuida da educação especial. Tá? Não sei se algum outro professor já falou do Cefai para vocês. Os Cefais são profissionais da educação que pensam na aprendizagem das crianças com deficiência. E eles têm, de modo geral, a função de ajudar a contribuir com a escola de como garantir efetivamente a aprendizagem dessas crianças.
São as equipes do Cefai que vão garantir as aprendizagens das crianças? Não, porque elas não estão na escola todos os dias. São equipes das diretorias de ensino que vão auxiliar a escola a como pensar em romper barreiras para que sejam garantido atendimento de qualidade para os educandos. Tá? Outra coisa que eu não sei se já falaram para vocês, para quem não é da rede, a cidade de São Paulo é enorme. A Secretaria de Educação é dividida em 13 diretorias regionais de ensino, tá? Para cada uma das regiões da cidade. Cada uma dessas diretorias tem um Cefai, que vai ajudar as escolas daquela região no tocante à educação especial, tá bom? Então, são parceiros da escola, mas não são eles que vão estar lá no dia a dia da escola, tá? Então, entender que não é uma situação só médico-biológica, mas é uma situação sócio-histórico-cultural, ajuda a escola a se colocar no seu lugar, enquanto instituição educativa. Tá? Promoção da autonomia e do máximo desenvolvimento da personalidade, das potencialidades e da criatividade, das habilidades físicas e intelectuais. Considerar, isso aqui é super importante, os diferentes tempos, ritmos e formas de aprendizagem. Nós aqui, sei lá, deve ter umas 60 pessoas nessa sala aqui agora. Cada um tem um tempo de aprendizagem, um ritmo de aprendizagem. E, aparentemente, nenhum de nós tem alguma deficiência desse tipo tratado no documento. Aparentemente. E se, não tendo nenhum desse tipo de deficiência apontado no documento, cada um de nós tem um ritmo, é importante respeitar os ritmos de aprendizagem dessas pessoas com deficiência. Uma criança cega não necessariamente vai aprender no mesmo ritmo de uma criança que tem a sua visão em perfeitas condições. Uma criança com deficiência intelectual. Então, eu, enquanto educador, preciso estar atento a essas questões. Como é que eu vou puxar para o papel do professor agora? Eu sou professor, tenho 30 alunos na minha sala. Dos 30, um aluno tem um tipo de deficiência. Eu posso preparar o mesmo tipo de prova para esse aluno com deficiência? Os temas são os mesmos? Os conteúdos são os mesmos? Estou trabalhando História do Brasil, período Vargas, por exemplo. Sei lá. O tema pode ser o mesmo, pode? Deve ser o mesmo. Eu estou ofertando a todos os meus 30 alunos um tipo de conhecimento. O jeito de avaliar é o mesmo? Não. Romper barreiras. Tá? A barreira não é só barreira arquitetônica, há barreiras pedagógicas. Tá bom? Vocês são ATEs, vou trazer um exemplo prático. Trabalham ATE de inspetoria, trabalham no pátio. Uma criança com determinado tipo de deficiência vai se alimentar, fazer sua alimentação e sua higiene no mesmo período de tempo que outra criança? Precisa estar atento a esse tipo de coisa, né? Precisa estar atento, auxiliar, ajudar. Algumas escolas vão ter um profissional que a legislação vai tratar, que é o auxiliar de vida escolar, que é quem é o AVE, a famosa AVE, que vai tratar da locomoção, alimentação e higiene dessas crianças. Todas as escolas têm AVE? Não. E na escola que não tiver AVE e tiver uma criança nessa situação? Ela vai ter que se virar sozinha? Os profissionais da escola vão ter que, e está na legislação, vou destacar depois para vocês, a direção da escola vai ter que empreender esforços com os profissionais que ele dispõe para o atendimento a todos os educandos. Todos, quer dizer, todos. Nesse caso, caberia só se o colega direcionar para uma escola da região mais próxima, uma das ações seria isso? Não. Nesse caso específico, não. Não. A escola tem que criar condições de atender a criança, né? Contando com a ajuda dos parceiros, que eu estou dizendo para você. Solicitando o auxiliar de vida escolar para a diretoria de ensino. Mas enquanto essas coisas não vêm, a criança está lá, todos os dias. Né? E ela não pode ser alijada do seu direito de se educar, de ser tratada com dignidade. Tá? Então, numa das partes aqui do decreto e da portaria, um dos artigos, vai estar escrito que o diretor tem que designar, dentro da equipe de profissionais, pessoas para atender essas crianças. Quem são essas pessoas? Qualquer um de nós, né? Diretor, coordenador pedagógico, ATE, alguém precisa ajudar. Vou deixar a criança... Criança que tem dificuldade de locomoção,
não tem o AVE, vai se locomover sozinho? Não. Criança tem dificuldade para se alimentar, vai passar fome na escola? Não. Nós estamos pensando em educação inclusiva. Vou chamar a mãe para dar comida para a criança dentro da escola porque não tem? Não, né? É papel da instituição pública, da escola, dar conta disso. Empreendendo todos os meios necessários para isso. Os meios físicos, financeiros, recursos humanos, para isso. Tá? O diretor vai fazer um memorando, vai solicitar o AVE e tal. Pode demorar uma semana, pode demorar 3 meses para vir essa pessoa, ou pode inclusive não vir. Enquanto isso, a criança está lá. Tá bom? Vamos avançar. Eu vou destacar só os pontos que eu acho que pode ajudar vocês a pensar numa pergunta de educação especial no concurso. Essa legislação é extensa demais, tá bom? Já falei isso em 2 etapas, agora e antes do almoço. Bom, da institucionalização do atendimento educacional especializado, que é o famoso AEE, como parte integrante do projeto político-pedagógico das unidades escolares. O currículo emancipatório, inclusivo, revelante e organizador da ação pedagógica na perspectiva da integralidade, assegurando as práticas, habilidades, costumes, crenças e valores da vida cotidiana dos educandos e das educandas sejam articulados com o saber acadêmico. O que esse artigo está dizendo, em suma? Que não é para oferecer menos, porque a pessoa não tem uma deficiência, coitado, deixa jogá-la ali no canto da sala, não precisa oferecer para ele. Vou oferecer para os outros aqui, aquilo ali, não vai aprender mesmo. Não, tem que assegurar o saber acadêmico, tem que oferecer de um modo ou de outro. Romper barreiras de aprendizagem. Se você tem um aluno surdo na tua sala, como é que você faz? Tem que ter um intérprete de Libras. Algumas escolas têm. E as escolas que não têm? O papel não pode ajudar. O aluno sabe fazer leitura labial, por exemplo? Precisa descobrir se faz. E aí você vai deixar ele no fundo da sala ou vai pôr ele pertinho de você? Você vai falar igual eu estou falando, lendo o slide de costa? Se ele precisa ler. Às vezes nem é uma surdez profunda, é uma surdez que não é tão profunda. Mas se você fala de frente, ouvindo baixinho você e percebendo como é que você mexe a boca, a pessoa pode compreender. Então tem que aprender esses recursos e tem que ser oferecido, tá bom? Essa legislação vai retomar coisas das outras legislações, ó, presta atenção. Direito à brincadeira e multiplicidade de interações, está onde isso? Nos documentos de educação infantil, não está? Direito de aprendizagem, que documento nós acabamos de ler que está escrito isso? Documento de português de ensino fundamental, lembram disso? Então é a lei dialogando com a pedagogia, com o documento pedagógico. Direito de educação ao longo da vida, documento da EJA que acabamos de ler. Então percebe que a lei está a serviço da educação, está a serviço do pedagógico. Não é uma lei pela lei. Ela tem uma utilidade pedagógica. A legislação educacional tem uma utilidade pedagógica. É diferente, por isso que eu falei para vocês no começo. Tem a 8989, que é o Estatuto do Servidor Público, e a 14660, que é o Estatuto do Magistério. A 8989, isso é para qualquer servidor público, de qualquer área. Não agiu com urbanidade, tratei meu colega de trabalho mal, briguei, fiz qualquer coisa, não honrei a função pública, tem penalidade. A 8989 não vai falar assim, tem que ter educação inclusiva, educação ao longo da vida, garantir a aprendizagem. É uma lei para qualquer servidor de qualquer área. Então, ela é uma lei mais geral. A legislação educacional vai tratar das coisas ligadas à educação. Tá? Já deu horário? Falta algum? Ou meu relógio parou, falta 4. Vamos avançar? Então, só para que vocês tenham uma ideia de que esses documentos aqui com os textos legais conversam, tá bom? Bom,
Público-alvo da educação. Eu estou finalizando, tá, gente? Vou finalizar no horário certinho e te retorno no horário certinho, para vocês não perderem um minutinho de aula, que cada minuto é importante. Público-alvo da educação especial, os educandos e educandas com deficiência. E aí tem algumas categorias da deficiência: visual, auditiva, física, intelectual, deficiência múltipla ou com surdo-cegueira. Transtorno global de desenvolvimento, quais são? Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância e todos os outros transtornos, tá? Transtorno é uma coisa, deficiência é outra. Tá? E as crianças com altas habilidades de superdotação. Já ouviram falar em crianças com alta habilidade de superdotação? Superdotado, já ouviu falar em superdotado? Aquelas crianças que no popular a gente chamaria de pequenos gênios, geniais. Assim, um menino que está no 5º ano, mas ele tem condições de acompanhar o ensino médio. Sei lá, ele consegue fazer conta que os caras da faculdade faz, por exemplo. É uma criança superdotada, tá? Que tem altas habilidades. Normalmente, ele tem alta habilidade em alguma área do conhecimento, né? Então, você pode ter uma criança que tem alta habilidade para cálculo, mas não ter alta habilidade para outro tipo de conhecimento. Tá? Então, isso o Cefai, os médicos vão avaliar isso junto com a escola. Então, na categoria de deficiência é essa. As deficiências físicas, intelectual, auditiva, surdos, cegos, os transtornos. Vocês vão se deparar com bastante crianças de espectro autista nas escolas, como atuar com elas. Tá, algumas crianças, inclusive, com TOD, por exemplo, que não está aqui, que é transtorno opositor, que a criança não pode falar não, que ela fica agressiva. Tá? Então, a gente vai ter de tudo. Né? A escola pública tem de tudo, tá bom? Ok. Pausamos aqui e retornamos no anexo 1, depois do almoço.